Olá pessoal que acompanha a LN Digitações e aulas particulares pelas redes sociais. Meu nome é Eliane e nós hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de simplesmente postar uma super dica, nós vamos responder a um questionamento do nosso amigo Wagner Snell Passos. O Wagner postou pra gente um vídeo lá no meu Facebook, LN Digitações e aulas particulares, pedindo para responder alguns questionamentos que ele tinha e que ele foi montando durante um período da quarentena aí. Afinal, né, ficar em casa parado, sem poder trabalhar e tudo mais, acaba deixando a gente meio doido e querendo colocar os outros doidos junto, né, não, neném? Então, para você entender melhor sobre os questionamentos que ele fez, você pode dar uma olhadinha lá na página dele, lá no canal dele, aliás, do YouTube, Neném Tatu Rocker. É um canal que ele fez para postar os videozinhos dele, bem bacana. São vídeos que fazem questionamentos e sobre também alguns passeios que ele faz por São Paulo, apresentando pra gente que não conhece, que eu acho bacana, e até mesmo para quem conhece, né, para poder olhar cada lugar com um olhar diferente. Mas então chega de conversa e bora para os questionamentos. O primeiro questionamento que o neném faz é o seguinte: qual é a formação da palavra bel prazer? E qual seria o plural dessa palavra? Então, o plural de bel prazer é bel prazeres, e a formação dessa palavra é uma apócope. Apócope é quando a gente contrai a palavra para poder ficar menor mesmo, para falar, para ficar mais harmônica a fala dessa palavra. Por exemplo, a palavra fotografia. Nós não falamos fotografia, falamos apenas foto. Outro exemplo de apócope que nós temos é a palavra cine, que nós usamos para falar de cinema, e por aí vai. Existem várias apócopes no nosso dia a dia. É só a gente parar para prestar atenção que nós vamos ver que falamos sempre apócopes. Um outro questionamento do neném foi sobre a diferença entre coronavírus e Covid-19. Então vamos lá. Coronavírus é a família do vírus, a família a qual o vírus pertence. Ele pertence à família corona. Pronto, então é coronavírus. E Covid é o nome da doença. Co de corona, V de vírus e D de doença 19, que foi o ano em que ela foi descoberta. Por isso, Covid-19. Agora, gente, se tem uma coisa que deixou o neném muito bravo, foi a referência testou positivo e testou negativo. Ele ficou muito bravo com essa expressão e com toda razão. Essa expressão é errada. Não é correto nós falarmos que uma pessoa testou positivo ou negativo para o Covid. Afinal, a pessoa não testou positivo. Ela foi testada e o resultado foi positivo ou negativo. Esse tipo de formação de palavras é chamado de calque ou decalque. É quando nós pegamos uma palavra lá do inglês ou, sei lá, de qualquer outra língua e adequamos à nossa língua sem fazer as alterações de contextualização necessárias. E aí nós temos, por exemplo, a palavra delete, né, que a gente aplicou no nosso vocabulário, temos aí a palavra deletar, porém a palavra deletar ela se encaixou, enquadrou dentro do contexto. Além da palavra deletar, nós temos a palavra parapente, nós temos a palavra esbórnia. Tudo isso foi adaptado de outras línguas, porém que fizeram sentido no nosso contexto também, não havia necessidade de uma tradução, ok? Vamos para o outro questionamento dele, então. O outro questionamento dele é sobre as palavras entubar e intubar. Qual seria a diferença e qual seria o correto quando as pessoas são precisadas de serem colocadas no oxigênio, né? Elas estão intubadas ou elas estão entubadas? Bom, o certo é intubar. Intubar é colocar a pessoa no processo de intubação, para ela poder ficar lá isolada. Já entubar quer dizer tomar forma de tubo. Nesse vídeo, o neném levanta também um outro questionamento que a maioria das pessoas nem sabem, né, da existência, que seria a diferença entre ótica e óptica. O que acontece? Na verdade, ótica não tem relação alguma com olhos. Quando eu digo assim, eu vou à ótica, eu estou analisando sob esta ótica, eu não estou falando relacionado à minha visão, aos meus olhos, e sim relacionado à minha audição.
É isso mesmo. A palavra ótica, ela tem referência, ela tem ligação com a audição e não com a visão, como nós sempre imaginamos, né? Relacionada à visão, seria a palavra correta óptica, que tem relação com as lentes na física. Ótica se refere ao ouvido e à região auditiva, enquanto óptica se refere aos fenômenos físicos relacionados à lente e à visão. Por isso, o correto seria óptica e não ótica, beleza? Outro questionamento levantado é a respeito do uso do mim e do eu. Essa dicasinha eu já até postei no meu Instagram, tá? Mas eu vou falar para você aqui novamente. O para mim e o para eu são expressões usadas de forma incorreta constantemente. Por exemplo, quando eu digo este livro é para mim ler, está completamente errado. É só a gente lembrar da Jane e do Tarzan, não é mesmo? Mim, Jane, mim não fazer. Na verdade, funciona assim. O mim, ele não deve ser usado antes de verbo, quando esse verbo indicar uma ação. Ele deve ser usado normalmente no final da sua fala. Por exemplo, comprei este livro para eu ler. Comprei este livro para mim. A diferença é que depois do mim eu não posso usar o verbo, entendeu? Eu não posso usar o verbo indicando uma ação, indicando algo que eu vá fazer, mas ele deve ser usado sim. Ele levanta também o questionamento sobre o uso da palavra maquiagem e maquilagem. Qual seria o correto? Bom, o correto são as duas formas. Eu posso dizer tanto que ela manda bem na maquiagem, quanto ela manda bem na maquilagem. Os dois vão estar certinhos. Bom, e para finalizar, o último questionamento que o Neném coloca para nós nesse vídeo dele é sobre a palavra descendial. O que significa essa palavra descendial? A palavra descendial quer dizer relacionada ao tempo de 10 em 10 dias. Porém, o que acontece? Não é muito usado. Nós usamos normalmente para medir o tempo, um espaço de tempo, nós usamos o quinzenal, usamos o mensal, o semanal, né? Porém, a gente raramente faz, daqui a 10 dias seu serviço fica pronto, ou seu serviço será realizado descendialmente. Por isso que não é muito usado, mas não é incorreta, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resposta ao vídeo questionamento do nosso amigo Neném, lá da mercearia do Neném. Neném mercearia, quais seriam os dois? Não sei, me perdi. Bom, o importante é que estão tiradas as suas dúvidas. Eu espero ter te ajudado, Neném. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que eu vou organizar um tempinho para poder estar sempre te respondendo. Peço desculpas pela demora, viu? É que eu tava meio me sentindo envergonhada. Cida, cuida desse velhinho aí, Cida, o vovozinho do rock. Qualquer dúvida, gente, estou à disposição. É sempre um prazer. Tchau!